A médica pergunta pra ele se ela realmente tem cara de porca. O prota, com uma expressão séria, confirma que sim. A doutora pensa que pra um doido, ele até que é bonitinho e ajeita a camisa. Ela tem a ideia de testar se os instintos básicos dele ainda funcionam e pergunta o que ele tá vendo. Ela se recusa em acreditar nele e pensa que é bonita demais pra ser uma porca. Mas Ye Chuan responde na lata: 2 porquinhos, o Tico e o Teco. A médica rebate, dizendo que ele é realmente louco. Ela diz que o problema na coluna dele é bem sério, explicando que essa parte está diferente se comparada à de uma pessoa normal. Está muito deformada, comprimindo seus nervos cerebrais. Talvez seja por isso que todos pareçam porcos para ele. Surpreso com o diagnóstico, ele já quer saber do tratamento. Mas ela explica que a única maneira de corrigir seria operando a coluna, só que a taxa de sucesso é bem baixa. E se falhar, ele pode acabar paralisado do pescoço para baixo. Ye Chuan ouve tudo atentamente e balança a cabeça, processando a informação. Então, do nada, pergunta se a médica já terminou de falar. E com uma expressão sombria, ele manda a real pedindo para ela devolver a coluna dele. A médica fica chocada ao ver que ele acha que a miniatura é a coluna dele. Ela pensa que é uma pena, um jovem tão bonito ser dodói da cabeça assim. Saindo do hospital, ele pega um busão lá dentro, enquanto todos olham pra ele como se fosse doido. Ye Chuan está sentado segurando o seu atestado de doença mental severa. Ele reflete que, desde que se conhece por gente, todo mundo sempre pareceu um porco pra ele. Talvez seja porque seus pais eram açougueiros. Isso não afeta muito sua vida, só na hora de escolher sair com mulher. O dia do despertar finalmente chegou, e ele queria ter resolvido essa parada da doença mental antes da transferência de classe, mas parece que não vai rolar. O local da cerimônia é na academia Qingsheng, e a galera se aglomera para ver qual vai ser a boa. Ye Chuan se pergunta se essa doença vai afetar o despertar da classe dele. Isso seria um problemão. De repente, uma garota chama por ele. A garota de cabelo azul se chama Xu Lingxuan, a amiga de infância do protagonista. Ela chega cobrando Ye Chuan, falando que se ele tivesse se atrasado mais, ela ia dar um jeito nele. Só que, na visão de Ye Chuan, essa linda garota é apenas uma porca de cabelo azul. Ainda bolada, ela pergunta se ele está ouvindo o que ela está falando. Ye Chuan não parece nem um pouco preocupado com o piti da garota. Nessa hora, um dos caras zoa os dois, perguntando se eles precisam ficar grudadinhos o tempo todo e brincando que logo vão casar e ter filhos. A menina diz que não estava gostando nada daquela brincadeira e manda os caras pararem de falar besteira. E em seguida, a Peppa diz que é melhor ignorar eles. De repente, o diretor avisa que a cerimônia de despertar vai começar logo, seguindo a ordem de carteirinha dos alunos, e chegou a hora de mostrar o que aprenderam na escola. O diretor continua, explicando que o despertar se baseia nesses 3 atributos principais: força, agilidade e espírito, e que quanto maiores eles forem, mais avançada será a classe de cada um. Ele finaliza, dizendo que, se despertarem uma classe de combate avançada, serão amados por milhares e trarão honra para a academia Qingsheng. E a cerimônia de despertar finalmente começou. O diretor mandou todo mundo colocar a mão na pedra. Um dos caras foi lá, colocou a mão na pedra e tomou um choque daqueles. A pedra brilhou e revelou a classe do sujeito, mecânico intermediário, uma classe cotidiana. Pelo jeito, o diretor não ficou muito impressionado com o resultado. Aí foi a vez de outro cara, que conseguiu uma classe um pouco melhor, médico avançado. Também uma classe cotidiana, mas pelo menos é avançada. Mais um pra fila do abate. O cara colocou a mão na pedra e a classe dele foi revelada. Engenheiro inferior, classe cotidiana, né? O diretor nem se impressionou. Aí outro cara foi lá tentar a sorte. O diretor tava só esperando, tipo, vamos ver qual vai ser a sua. O cara tava até suando de nervoso. A pedra brilhou forte, toda dourada. E não é que o cara tirou a sorte grande. Esquadrão sem sombra raro. O diretor ficou de cara, tipo, é raro mesmo isso aí. O diretor, sorrindo, pergunta qual era o nome do aluno. O garoto de cabelo vermelho se apresentou, Liu Jinglong. O diretor sorriu, achou o nome do garoto ótimo e ainda se ofereceu para ir até a casa dele, discutir um plano de vida com os pais. Que moral, hein? Todo feliz, Liu Jinglong agradeceu ao diretor e saiu. E o diretor já chamou o próximo, Ye Chuan. Enquanto ele se aproxima da pedra, a Peppa do cabelo azul deseja boa sorte para ele. O diretor pensa que o moleque pode ter algum problema mental, mas os atributos dele são muito altos. Para ter uma ideia, os atributos de uma pessoa normal chegam a 3, mas os dele estão em 10. Mais de 3 vezes o normal. Será que um milagre vai acontecer? Do nada, uma explosão de energia toma conta de tudo. Todo mundo fica chocado com a reação da pedra. O diretor arregala os olhos, surpreso com a luz dourada. No meio da explosão, uma mensagem surge. Ye Chuan observa tudo atentamente. O diretor não consegue acreditar. Uma classe divina. A classe desperta de açougueiro é realmente uma classe divina. Ainda meio em choque, o diretor se pergunta o que diabo seria essa classe de açougueiro. A galera não perdoa, né? Já começam a zoar, tipo, deu pane na pedra? Como que uma classe tão zoada existe? O diretor, Zhao Mingxin, que já viu de tudo nessa vida, não consegue acreditar que justo ele presenciou o despertar de uma classe divina. Dessas. Na cabeça dele, até um ferreiro, médico ou alquimista divino seriam mais honrosos que um açougueiro inútil. O cara esperava algo incrível, mas no fim das contas, o resultado foi decepcionante.
O diretor tenta falar alguma coisa com Ye Chuan, mas parece que até as palavras estão sumindo. Do nada, uma luz azul aparece na frente de Ye Chuan e ele olha surpreso. Aí surge uma tela de sistema na frente dele, mostrando os status. Seu nível é aprendiz de 1º grau, força 5, agilidade 3 e espírito 2. Ele tem 2 talentos de classe e uma habilidade. Com o primeiro talento, ele causa 50% a mais de dano contra porcos. Para cada porco abatido, o bônus aumenta em 1% e o dano recebido de porcos é reduzido em 50%. O segundo talento deixa ele escolher uma arma como faca assassina de porcos. Cada porco abatido com ela gera 0,1 pontos de atributos livre. E sua habilidade de classe é uma aura assassina, que causa 1 segundo de medo aos porcos próximos, o famoso stun. Ele percebe que ser doente mental não é tão ruim assim, já que para ele o mundo está cheio de porcos. É gado que não acaba mais. Tudo esperando o abate. Depois do resultado, ele se retira do palco. Só que a galera não perdoou e começou a zoar o Ye Chuan, rindo da classe inútil que ele tinha tirado. Um dos caras, com um sorrisinho no rosto, falou que achava que a academia ia formar um dragão de verdade, não um açougueiro de porcos. E ainda cutucou o Liu Jinglong, dizendo que ele sim era o verdadeiro dragão da academia. O Ye Chuan pareceu não ligar muito, mas a Shu Ling Xuan não curtiu a atitude dos caras e tentou acalmar a situação. Enquanto faz um carinho na cabeça dele, ela comenta que o Ye Chuan despertou como um açougueiro de rank divino e que ele pode acabar seguindo os passos do pai dele. Enquanto isso, 2 caras morrendo de inveja comentam que ele deve ter acumulado sorte por várias vidas para isso acontecer. Ela diz que o pai dele deve estar feliz com o resultado e que o pai dela também vai ficar contente. Ye Chuan lembra de sua infância crescendo com ela, vizinhos desde pequeno. Os pais dela têm profissões normais e sempre tentaram aproximar os dois. Lá no palco, o diretor já estava avisando que a próxima era a Shu Ling Xuan. Chegou a vez da Shu Ling Xuan e ela já mandou um recado pro Ye Chuan, perguntando se ela ia herdar a profissão de alfaiate da mãe ou a de vinicultor do pai. Mas ela garantiu que não importa qual profissão ela receba, ela sempre vai estar ao lado dele. Ye Chuan fica surpreso com a declaração dela. De repente, uma luz azul tomou conta do palco e a Shu Ling Xuan ficou no meio dessa energia toda. A garota arregalou os olhos, surpresa com o que estava acontecendo. Já o diretor não conseguiu esconder o choque. Aparentemente, a Shu Ling Xuan tinha despertado uma profissão lendária. A profissão da Shu Ling Xuan era algo fora de série. Classe de combate santa da espada espiritual da neve de rank lendário. A garota emanava uma aura poderosa, com a energia mística dançando ao seu redor. O diretor ficou completamente boquiaberto. Para ele, era inacreditável que ela tivesse despertado uma profissão de combate lendária, sendo que os pais dela tinham profissões civis. Aquilo era muito fora do padrão. Ainda sob o impacto da energia, a Shu Ling Xuan parecia radiante. O diretor não perdeu tempo e já garantiu para a aluna Shu Ling Xuan que, se ela precisasse de alguma coisa no futuro, podia contar com a academia da cidade Qing, que eles fariam o possível para ajudar. A Shu Ling Xuan agradece a todos, radiante com o poder recém-descoberto, mas nos bastidores já rolava uma fofoca quente entre as alunas. Será que Shu Ling Xuan continuaria ao lado do Ye Chuan agora que ela tinha despertado um poder lendário e ele virou um açougueiro de porcos? Uma delas nem pestanejou. A garota estava progredindo, enquanto o Ye Chuan, bom, se ele tivesse um pingo de juízo, se afastaria da Shu Ling Xuan por conta própria. Ye Chuan batendo palma parabeniza ela pela classe poderosa, mas a Shu Ling Xuan o encara de um jeito que ninguém consegue decifrar. E do nada diz que os dois tiveram alguns desentendimentos antes. E que a partir de agora não são mais as mesmas pessoas, e ele fica sem entender nada. Enquanto isso, o Ruivinho e outros se cascam de rir da situação. Mas Ye Chuan reage numa boa e diz que está tudo bem. Então, a Shu Ling Xuan chega perto dele e comenta que sabe o quanto aquilo é difícil, dizendo que ele não precisa fingir que é forte. Ela afirma que ele é apenas um açougueiro que nunca vai conquistar nada grande e pede para que não a culpe. A Peppa continua dizendo que espera que ele não incomode mais ela. Ele parece estar aliviado com a situação na verdade, tendo finalmente se livrado daquela porca, e diz para ela que se isso é tudo, ele vai meter o pé. Mas é aí que o ruivinho Liu Jinglong se mete na situação, perguntando se ela quer que ele dê uma lição no Ye Chuan para ele cair na real. O silêncio dela já é toda a resposta que ele precisa. Ele grita chamando o Ye Chuan e manda ele voltar, chamando o cara de açougueiro de porcos e mandando ele vir logo, porra. Mas o prota só ignora ele e continua andando como se nada tivesse acontecido. Ele já chega agarrando no braço dele perguntando se ele é surdo. O Ye Chuan se vira já puto, encarando o cara e pergunta qual o problema dele. Ye Chuan intimida ele com um olhar tenebroso e uma aura forte. O ruivinho já fica com medo na hora e dá um grito saindo de perto. Na mente do Liu Jinglong, o Ye Chuan virou um açougueiro sinistro. Ele começa a se perguntar o que está acontecendo, sentindo que o olhar do Ye Chuan faz ele parecer um porco amarrado na tábua de corte, só esperando para ser abatido. Todo mundo começa a rir da cara do Liu Jinglong, até que um rapaz se aproxima e pergunta para ele o que foi que aconteceu. O Liu Jinglong fica virado no bicho e começa a xingar o moleque, perdendo a paciência de vez. E não para por aí, ele já parte para cima do Ye Chuan, berrando e perguntando como o moleque tem coragem de encarar ele desse jeito.
O Liu Jinglong manda um soco com toda a força, só que o Ye Chuan não deixa barato e revida com um soco ainda mais forte. Aí do nada, o Liu Jinglong dá um grito de dor, porque a mão dele acabou quebrando de vez. A Peppa e um outro cara ficam de boca aberta, sem entender nada. Eles se perguntam o que rolou. O Liu Jinglong não consegue acreditar. Ele fala que não é possível um açougueiro de porcos ser tão forte. Mas para o Ye Chuan isso faz todo o sentido, porque ele olha para o cara e só enxerga mais um porco pronto para o abate. A galera toda ficou chocada, olhando para a mão do Liu Jinglong, sem entender o que estava rolando. O Liu Jinglong, furioso, gritou que ia acabar com o Ye Chuan. Aí um dos caras comentou que agora o Liu Jinglong ficou sério de verdade, e que o Ye Chuan tinha se complicado. Para ele não fazia sentido um açougueiro peitar alguém da classe de combate. Com uma espada azul brilhante na mão, o Liu Jinglong avisou que aquela lâmina cortava até aço como se fosse papel. O Liu Jinglong, com a cara fechada, falou que ia aleijar o Ye Chuan ali mesmo. Só que do nada, o Liu Jinglong percebeu que não conseguia se mexer. Que loucura era aquela? Aí ele já perguntou pra Shu Lingxuan por que ela ainda estava ajudando o Ye Chuan. Mas a Shu Lingxuan mandou ele parar com aquilo na hora. A Shu Lingxuan pediu pra eles pararem, dizendo que não queria que eles brigassem por causa dela. A Shu Lingxuan falou pro Ye Chuan que eles não pertenciam mais ao mesmo mundo, e que aquela era a última vez que ela ia ajudar ele. Era como se ela estivesse se despedindo do passado. Aí o Ye Chuan mandou um vaza. E a Shu Lingxuan completou, dizendo pra ele sumir de Qinsheng. Se o Liu Jinglong fosse se vingar de novo, ela não ia ajudar ele. O Ye Chuan respondeu que, se não tinha mais nada, ele ia nessa. Ele parecia não ligar pra nada. E lá se foi o Ye Chuan pelas ruas da cidade. De repente, um cachorro gigante rosnou bem alto pra cima dele. Do nada, um cachorro gigante começou a latir alto pra cima do Ye Chuan. E claro, ele via a dona do bicho como um porco. Aí o Ye Chuan já foi logo mandando a real. Era pra tirar aquele porco, a hen, quer dizer, cachorro da frente dele, que tava atrapalhando o caminho. Só que a velha não gostou nada do jeito que ele falou. E reclama que a juventude de hoje não tem respeito nenhum. O Ye Chuan ignorou a reclamação e pensou que era a hora perfeita para testar uma teoria. E do nada, o Ye Chuan deu um chute com tudo no cachorro. A mulher ficou chocada. Enquanto a alma do cachorro sai do corpo, a mulher só conseguia chorar com a situação vendo o cão daquele jeito. De repente, apareceu uma mensagem do sistema, avisando que um porco pequeno tinha sido abatido. Com isso, o nível do Ye Chuan aumentou em 0,1%, e o bônus de dano contra porcos também subiu. E ele percebe que a teoria que tinha funciona mesmo. Nesse momento, a velha fica louca de vez. Ela xinga o Ye Chuan de todos os nomes, e jura lutar até a morte, mas ele fica calma e só diz que é dodói da cabeça pra ela. E logo em seguida puxa o seu atestado de doença mental severa bem na cara dela. Ye Chuan, com um olhar frio, perguntou se tinha mais alguma coisa porque ele já estava de saída. A mulher pensa que deu de cara com um psicopata, e só de não ter ido de Vasco também já era um alívio. Mudando completamente de atitude, ela diz pra ele que está tudo bem, e pede pra ele cuidar de sua saúde. Um tempo depois, ele finalmente chega em casa. Lá dentro, seu pai e sua mãe, já sabendo sobre a situação, perguntam se ele realmente despertou como um açougueiro de porco. Ye Chuan confirma que sim. O pai do garoto diz que ele puxou o pai, e que não tem problema nenhum em ser um açougueiro de porco. Ele ainda completa dizendo que é bem melhor do que esse mundo de brigas, e diz que amanhã vai levar ele no açougue para se acostumar. A noite chega, e enquanto Ye Chuan dorme tranquilão com seu pijama de porco, uma figura sombria aparece perto do quarto de seus pais. É aí que seu pai fala para a figura parar de perturbar a família, já que o filho deles era só um açougueiro de porco. A figura responde ironicamente, surpreso como o filho do grito fantasma acabou virando um açougueiro de porco, e até questiona se o garoto era mesmo filho dele. Ye Qiwan, já irritado, mandou eles pararem de ir até lá, senão da próxima vez ele não seria tão educado. A figura responde que não precisava ficar bravo, porque se o filho dele fosse mesmo só um açougueiro de porco, a organização não ia mais incomodar eles. E logo em seguida some dali. No dia seguinte, Ye Chuan se encontrava no abatedouro com seu pai. O homem explicou que um bom açougueiro precisa de uma boa faca e mandou Ye Chuan escolher uma que se encaixasse bem na mão dele. Ye Chuan pegou uma das facas e disse que ela era perfeita. Na mesma hora, apareceu uma mensagem do sistema. Faca de abate selecionada. Lâmina dos deuses ativada. Cada porco abatido com esta lâmina concede 0,1 ponto de atributo livre. Com um porco pendurado, o pai dele explicar que para ser um bom açougueiro, o primeiro passo era aprender a usar a faca. Nesse momento, o porco começa a gritar de vez. O pai dele continua instruindo, dizendo que o segredo era mirar no ponto fraco, um golpe e morte, e manda Ye Chuan tentar agora. Chuan não perde tempo e já vai com tudo pra cima do porco, usando a faca brilhante. O porco grita desesperado, sentindo a lâmina se aproximando.
Uma mensagem do sistema aparece, avisando que ele matou um porco comum com a faca de abate, e que ele ganhou um bônus de dano contra porcos e 0,1 ponto de atributo livre. Com isso, o pai de Yeshuan comemora, achando tudo muito bom, mas diz que ele precisa melhorar a mira para matar de primeira, direto na jugular. Yeshuan olha pro pai dele, meio confuso com tudo aquilo. O pai coloca a mão no ombro do garoto e fala que sabe que abater porcos deve ser cansativo para alguém da idade dele, mas que eles vivem dessa profissão. Yeshuan pergunta pro pai se ele pode matar todos aqueles porcos. O pai de Yeshuan começa a rir e fala que o garoto pode matar até os porcos do tio Lee se quiser. E do nada, Yeshuan já está cortando mais um porco, e o sistema avisa que ele matou um porco comum, avançou de nível, ganhou dano extra contra porcos e mais 0,1 ponto de atributo livre, passando para o 2º grau. E não para por aí, mais um porco vira churrasco, e o sistema avisa de novo, mais um porco pro beleléu, mais nível, mais dano, mais atributo, e agora ele tá no 3º grau, e a matança continua. Outro porco se junta à estatística, e o sistema repete a ladainha, nível, dano, atributo, e agora o garoto tá no 4º grau. As mãos de Yeshuan estavam sujas de sangue, e a visão do prédio ao fundo dava uma dimensão do estrago. De repente surgiu uma tela do sistema mostrando que ele já tinha abatido 49 porcos. O dano extra contra eles tinha aumentado em 100%. Todos os seus atributos subiram de 10 para 15, e agora ele era um aprendiz de 5º grau. Vendo aquilo, o amigo do pai dele comentou como ele tinha se viciado em matar porcos, e que já tinha feito o trabalho de uma semana inteira. O pai só dava risada da situação. O pai de Yeshuan se gabava, dizendo que no fim das contas, o filho era um açougueiro de porcos de nível divino. Yeshuan olhou para a faca e pensou que já estava se acostumando a usar aquilo. Yeshuan pensou que era hora de deixar tudo aquilo para trás e se aventurar lá fora. No dia seguinte, ele pegou o elevador. Naquele mundo, existiam muitos demônios espalhados por todos os lados. A humanidade não era mais dividida por países, mas sim pela Federação Humana, dividida em 9 distritos especiais. Qin Sheng ficava na região de fronteira do 5º Distrito Especial. Pronto para ação, o prota anda em direção à saída da cidade. Um guarda da entrada avisa o Yeshuan que, por ter uma profissão comum, ele só pode se afastar 1 quilômetro da cidade, senão a coisa vai ficar feia pro lado dele. O cara pergunta se o Yeshuan entendeu, e ele só confirma com a cabeça. Um tempo depois, tendo ignorado o aviso do guarda, ele entra na floresta. Ele percebe movimento por perto, e do nada um goblin parte para cima dele, e como sempre esse goblin também tem cara de porco. O Yeshuan vê ali uma ótima chance de testar o efeito do açougueiro das sombras de sangue, e ativa a habilidade. A habilidade tem efeito na hora, e o goblin trava de medo. Sem pensar 2 vezes, o Yeshuan já pula para cima do goblin com a faca na mão. Aí aparece a notificação do sistema avisando que ele matou um porco goblin. Ganhou 5% de nível, dano extra contra porcos e 0,1 pontos de atributos livres. Ele percebe que quanto mais forte o porco, maior o bônus. Yeshuan lembra que o professor sempre dizia que quando se encontra um goblin, mesmo que pequeno, significa que tem um grupo inteiro por perto. O Yeshuan percebe que vai conseguir upar bastante e grita para os goblins virem para cima dele. Os goblins, sem hesitar, partem correndo para cima dele. O nosso protagonista não perde tempo e já começa a fatiar os goblins que nem churrasquinho. Ele ataca com tudo, e os golpes dele brilham cortando os goblins no meio. Um dos goblins fica tão apavorado que parece que viu um fantasma. Com os olhos brilhando vermelho, o Yeshuan chama os goblins para brincar com ele, todo feliz. Mas o último goblin sai correndo com tudo. Seguindo o goblin, ele chega numa caverna e pensa que provavelmente é a caverna dos goblins. Com um sorriso de dar medo, o nosso protagonista entra na caverna. E lá dentro, os goblins já começam a gritar. E o abatedouro de porco continua sem falha. Ele aproveita para verificar o sistema. O nível de aprendiz dele subiu para 6º grau. A força, agilidade e espírito aumentaram para 25. E o dano extra contra porcos subiu para 120%. Mas do nada, ele escuta um barulho estranho vindo de uma barreira de madeira. Sem pensar 2 vezes, ele chuta a porta de madeira com toda a força. Com o impacto, a porta se espatifa e o Yeshuan entra no local. E lá dentro, ele encontra uma garota presa cercada por goblins. A garota, desesperada, tenta gritar por ajuda. A garota, apavorada, implora para o Yeshuan não a matar. A menina já tinha fechado até o olho pronta pro ataque final, mas é aí que ele ataca os goblins e liberta ela. A garota grita apavorada. O Yeshuan manda ela parar de gritar, avisando que os goblins já estão todos mortos. Agradecida, a garota abraça o Yeshuan, dizendo que quase foi morta pelos goblins. Só que o Yeshuan corta o barato dela, falando que não foi ali para salvar ninguém, ele só queria farmar XP. A garota, impressionada com o que o Yeshuan fez, pergunta se foi ele quem matou todos aqueles goblins, e se ele é de uma classe de combate. A garota então pergunta qual o nome dele. Yeshuan responde que se chama Yeshuan e manda ela seguir reto quando sair da caverna, que ela vai chegar na cidade. E assim, Yeshuan continua andando pela floresta. A garota fica espiando ele de trás de uma árvore. De repente, Yeshuan se vira e pergunta por que ela está seguindo ele, perguntando se ela é uma espiã dos goblins. A menina se assusta com a pergunta. A garota logo se explica, dizendo que não é nada disso e que só está com medo de voltar sozinha.
Finalmente, entendendo a situação, ele pergunta o nome dela e o que ele está fazendo ali. Ela se apresenta como Xia Nanan. A Xia Nanan explica que o aniversário da mãe dela está chegando e ela queria achar uma flor da lua sangrenta de presente, mas acabou sendo pega pelos goblins. A garota então propõe um acordo. Se o Yechuan ajudar ela a achar a tal flor, ela consegue um ferreiro bom da cidade para fazer uma nova lâmina para ele, já que a dele barata do açougue já está rachando. Só que o Yechuan pergunta se ela tem ideia de quanto custa um ferreiro desse nível. Ele manda ela voltar para a cidade e parar de seguir ele, senão ele mesmo ia cortar ela ali. A Xia Nanan fica pensando como o Yechuan consegue ser tão frio com ela, sendo que ela é tão linda e fofinha. Ela se pergunta se ele não tem algum problema na cabeça. Ela então tenta outra abordagem e fala que o pai dela é o Xia Beihai. O Yechuan parece reconhecer o nome e pensa alto. Xia Beihai, da família Xia, uma das 4 grandes famílias de descendência patriarcal. Um mestre de 9º nível, quase um grão-mestre. Aí o Yechuan pensa, se o que ela tá falando for verdade, com a grana do pai dela, ele poderia facilmente forjar 10 facas matadoras de porcos de alto nível sem problema nenhum. A Xia Nanan mostra um talismã e explica que é um item de defesa da família dela, dado pelo pai. Ela diz que nem um mestre muito forte conseguiria machucá-la, mas aqueles goblins foram muito espertos e a pegaram de surpresa. Ela continua explicando que os goblins não conseguiam chegar perto dela por causa do talismã, então a trancaram. Se não fosse por isso, ela já teria sumido. Chegando perto para ver, ele percebe que o talismã é realmente da família Xia. O Yechuan diz que tá bom, que acredita nela. Ele topa ajudar para encontrar a flor da lua sangrenta, e ela ajuda ele a conseguir uma lâmina de alto nível. A Xia Nanan responde super feliz, fechado. Então ela mostra um mapa que marca a localização da flor da lua sangrenta. Só que onde tem a flor, também tem uma serpente da lua sangrenta, o que vai ser bem perigoso. Ele pergunta se é uma serpente gigante. Ela fala que, segundo um guia de sobrevivência, a serpente da lua sangrenta tem força parecida com a de um aprendiz de nível 9. Ela não sabe se a força dela é suficiente para encarar essa parada. O Yechuan solta. Vivi até hoje e nunca vi uma serpente gigante. Ela acha ele doido da cabeça, mas pensa que se ele conseguiu acabar sozinho com uma tribo inteira de crocodilos, deve ter uma classe de combate muito forte. O Yechuan manda, bora, você vai na frente. A Xia Nanan fica meio pensativa, falando que não sabe por quê, mas esse cara passa uma sensação de confiança, mas parece imprevisível ao mesmo tempo. Os dois seguem pela floresta. De repente, a Xia Nanan vê um rinoceronte de chifre prateado e fala que eles não podem provocar ele de jeito nenhum. Ela explica que, quando ele fica furioso, a força dele é igual à de um aprendiz de nível 8. A Xia Nanan fala que eles precisam passar de fininho, mas o Yechuan já tá com o facão na mão, pronto para atacar. Ela pergunta o que ele tá fazendo. O Yechuan responde que se o rinoceronte ousar comer grama hoje, amanhã pode muito bem decidir comer gente, e eles não podem deixar ele viver. A Xia Nanan fica chocada e pergunta que tipo de lógica é essa. Ele corre em direção ao monstro com tudo. Yechuan pula e ataca o bicho de cima para baixo com o facão. O ataque é brutal e corta o rinoceronte todo. Não sobra nada pro bicho, que cai derrotado no chão. A Xia Nanan ficou olhando sem entender nada. Ela não conseguia acreditar que o Yechuan tinha acabado com o bicho com um golpe só, e a experiência rendeu um bom resultado. O sistema avisou que o Yechuan subiu para o nível 7, e ainda ganhou mais dano extra contra os porcos. Yechuan ficou surpreso com a facilidade da luta. Ele começou a se perguntar se a faca ia aguentar por muito tempo. A Xia Nanan, impressionada, perguntou qual era a classe do Yechuan. O Yechuan respondeu que era uma classe de matador de porcos, e que era um açougueiro. A Xia Nanan ficou chocada, sem acreditar que uma classe comum tinha derrotado um rinoceronte com um golpe só. O Yechuan pegou o chifre do rinoceronte e falou que era muito bom, mas ele achou que o nível do bicho era muito baixo, por isso tinha morrido tão rápido. A Xia Nanan diz que eles estão quase chegando na tal flor da lua sangrenta, e que o Yechuan não parece estar mentindo. Os dois seguem floresta adentro, em busca da flor, enquanto os alunos da academia também estão na floresta, liderados pelo diretor. O diretor diz que todos se saíram bem no treinamento. O Ruivinho ouve o elogio e sorri, mas logo após, o diretor parece escutar alguma coisa. O diretor grita perguntando quem está ali e manda a pessoa aparecer. Yechuan e Xia Nanan continuavam andando pela floresta. De repente, ele se pergunta o que está acontecendo. Eles ficam surpresos com essa gente toda no meio da floresta. Liu Jinglong fica surpreso vendo Yechuan e pergunta o que ele está fazendo ali. Yechuan responde que está só de passagem, e o Ruivinho parece ficar bolado com a resposta. Mas aí uma aluna começa a questionar e diz que, pelo que ela vê, ele não superou Xuling Xuan e agora está correndo atrás deles igual um cachorrinho. A Peppa, pronta para mais uma lição de moral, chama o nome dele e diz que achou que tinha deixado bem claro da última vez. Enquanto ele já tá ficando bolado das ideias, a Peppa avisa que agora eles pertencem a mundos diferentes e não quer ele incomodando ela por aí. O Liu Jinglong pergunta se o Yechuan ainda tem a audácia de aparecer na frente dele. Ele diz que estava querendo encontrar com ele mesmo. Se preparando para dar o troco, ele já puxa sua espada.
O Liu Jinglong reconhece a lâmina como sendo do irmãozão Jinglong e se pergunta se ela já alcançou o nível amarelo inferior, pois essa sim é uma arma espiritual de verdade. O diretor não acreditava que o Liu Jinglong, um aprendiz nível 1, tinha conseguido forjar uma arma espiritual de nível amarelo tão rápido. Ele pensou que o garoto era um gênio e que com essa força ele podia enfrentar até um aprendiz nível 6. A Shu Lingxuan avisa o Ye Chuan para deixar Qin Sheng, dizendo que dessa vez não vai ajudá-lo. A Xia Nanan pergunta qual é a história do Ye Chuan com aquelas pessoas. A Xia Nanan pergunta quanto vale uma arma espiritual de nível amarelo. A Xia Nanan responde que provavelmente vale algumas centenas de milhares e pergunta se o Ye Chuan não entendeu a situação em que ele está. O Liu Jinglong pensa que da última vez, o Ye Chuan roubou toda a atenção. O Liu Jinglong estava determinado. Dessa vez, ele ia mostrar do que era capaz. Com a espada em mãos, Liu Jinglong pulou para cima, prometendo que ia tomar tudo de volta, custe o que custasse. O Ruivinho ataca com tudo, mas o nosso prota segura o golpe com facilidade. Enquanto isso, o diretor e a Shu Lingxuan pareciam chocados com a situação. O Liu Jinglong gritou que ia mostrar o seu verdadeiro poder. As espadas se chocaram soltando faíscas por todo lado. O Liu Jinglong partiu para cima com tudo, atacando com a espada. O Liu Jinglong gritou, dizendo que ele era só um açougueiro e que ia acabar com ele de um jeito que nem porco ia conseguir cortar mais. O diretor pensou que uma lâmina comum era frágil demais contra uma arma espiritual e se perguntou por que o Ye Chuan foi provocar ele. O Ye Chuan respondeu que nem precisava se esforçar para lutar com ele. O Liu Jinglong falou, dizendo que se o Ye Chuan não estava convencido, a culpa não era dele se ele ficasse violento, e já partiu para o ataque, gritando que o Ye Chuan estava pedindo para morrer. Só que o Ye Chuan não deixou barato e meteu um socão na barriga dele. Com o impacto, o Liu Jinglong foi arremessado para longe. Ele desliza com a cara no chão, enquanto o diretor fica em choque vendo isso acontecer. O outro aluno rapidamente pergunta se ele está bem. O Liu Jinglong tentava se manter de pé, dizendo que estava bem, mesmo quase desmaiando. O diretor fica surpreso e pergunta pro Ye Chuan se ele já tinha chegado no nível 7 de aprendiz. O Ye Chuan olhou para a lâmina e pensou que até que ela parecia boa. Do nada, um cara comentou que o Ye Chuan já tinha chegado no nível 7 de aprendiz, enquanto a irmã Ling Xuan ainda estava no 6º. O diretor explicou que era possível sim, porque os níveis das profissões de suporte e combate são iguais. Mas a forma de avançar é bem diferente. O diretor continuou explicando que quem é de combate precisa treinar bastante no começo, lutar, se machucar e ganhar experiência. Por isso, a evolução inicial é mais lenta, mas depois que conseguem avançar, o progresso fica cada vez mais rápido. Já quem é de suporte tem um caminho bem mais tranquilo. Alquimistas, artesãos, eles não precisam lutar e só se dedicar totalmente à profissão. O próprio Ye Chuan é um exemplo. Como açougueiro no início, ele só precisa continuar matando porcos para evoluir. A Shu Lingxuan comentou que o Ye Chuan estava se aproveitando dos atributos altos por causa do nível. Ela ainda achava aquilo injusto com as profissões de combate. O diretor explicou que a cada nível que o Ye Chuan avança, o número de porcos que ele precisa abater dobra, e que quando ele chegasse no reino de entrada, a quantidade seria absurda. Mas, por outro lado, quem é de combate e domina as técnicas desde o início, começa a evoluir bem mais rápido depois. Aí o Liu Jinglong perguntou se isso queria dizer que ele estava perdendo pro Ye Chuan agora por causa do nível, mas que daqui uns anos ele ia ficar para trás das classes de combate. O diretor confirmou que era exatamente isso. Então Ye Chuan disse que, se era só isso, ele já estava indo embora. A Shu Lingxuan não gostou nada daquilo e perguntou pro Ye Chuan por que ele estava fazendo aquilo com ele mesmo. Se ele tinha se matado de trabalhar como açougueiro só para aumentar o nível e bancar de alfa para cima dela. Ela disse que tinha ido para a Academia da Cúpula do Céu e que eles viviam em mundos diferentes agora. A Xia Nanan já estava ficando irritada com aquela situação e perguntou se eles iam continuar com aquilo até quando. A Xia Nanan explicou que o Ye Chuan só tinha ido com ela atrás da Flor da Lua Sangrenta. Ela disse que ter encontrado eles ali tinha sido só má sorte e pediu para eles pararem com aquelas suposições sem sentido. Uma aluna não perdeu a chance de provocar, dizendo que ela estava tratando como tesouro o mesmo cara que a Shu Lingxuan tinha largado. E ainda falou que ela devia estar cega, porque o Ye Chuan podia não ter habilidade nenhuma, mas para enrolar mulher ele era bom, e já tinha fisgado outra. Mas é aí que de repente ela fica de saco cheio de dar um tapão na cara de todo mundo para ficarem espertos. O diretor ficou surpreso e perguntou por que tinha apanhado também. A Xia Nanan não gostou nada daquilo. A Peppa estava furiosa e não acreditando que a garota teve coragem de bater nela. Ela ameaçou perguntando se ele queria morrer, mas é aí que ela puxa o amuleto de seu clã, avisando que ele ia se arrepender se encostasse nela. Vendo o amuleto, o diretor gritou para pararem com a confusão. Ele finalmente entende por que ela parecia familiar e lembra que ela é filha da família Xia. O diretor, doidinho para resolver a situação, pergunta o que a senhorita Xia está fazendo ali. Só que a Xia Nanan não se intimidou e respondeu que não era da conta dele e que ela ia para onde quisesse. Ela ainda aproveitou para dizer que a qualidade dos alunos do diretor Zhao era preocupante.
O diretor, todo sem graça, concordou e disse que a culpa era dele e que ia dar uma lição neles depois. Ela não deixou barato e mandou ele fazer a Peppa pedir desculpas ao Ye Chuan. A Shu Ling Xuan ficou surpresa se perguntando se ela era filha do Xia Beihai e por que ela estava andando com Ye Chuan. O diretor não perdeu tempo e já mandou a Shu Ling Xuan pedir desculpas ali mesmo. A Peppa não teve escolha e se desculpou. Mesmo tendo se desculpado, a Shu Ling Xuan ficou furiosa e pensou que a família Xia ia pagar por isso. Enquanto isso, Xia Nanan chamou o nosso prota para irem logo, senão iam se atrasar. Só que o Liu Jinglong não queria deixar barato e gritou que ninguém ia sair dali e que era para devolverem a arma espiritual dele. Ye Xuan continua andando e só respondeu para ele pegar se tivesse coragem e que estaria esperando. O Liu Jinglong ficou doido com a situação e gritou que ele ia se arrepender disso. Um tempo depois, eles se encontram em uma parte da floresta que tem uma caverna e árvores secas. Jiananan rapidamente já saca o mapa. Jiananan disse que era ali mesmo e que eles tinham que ir com cuidado. Enquanto isso, apareceu uma mensagem do sistema avisando que a faca dele, a lâmina ceifadora de deuses, tinha sido ativada e que cada porco que ele matasse com ela daria 0,2 pontos de atributo livre. Ye Chuan ficou surpreso que tinha dobrado e pensou que tinha escolhido a faca certa. De repente, a garota puxa 2 pílulas, uma vermelha e outra azul. Ele pergunta se ela está carregando um baú de tesouro ali dentro, mostrando 2. Ela explica que são pérolas de fogo e trovão, que podem até ferir alguém do reino de entrada, caso sejam pego de surpresa. Ela completa dizendo que isso pode salvá-los quando a semente da lua sangrenta aparecer. Ye Xuan diz que ela é cheia de surpresas e que vai lá dar uma olhada. Ye Xuan entra em ação, enquanto Xia Nanan fala que a flor realmente está ali e que não é uma flor qualquer, mas um pedaço de cristal de sangue. Ela diz que eles deram muita sorte, mas de repente ela fica assustada com algo. Ye Xuan segura a flor, mas uma serpente gigante da lua sangrenta aparece atrás dele. Mas ele fica tranquilo e pergunta o que ela está olhando e se ela nunca viu ninguém colhendo uma flor. A serpente gigante da lua sangrenta parece confusa com a pergunta dele. Aproveitando a situação, o cara já mete o pé. Ele grita para Xia Nanan não ficar parada e ajudar ele. Xia Nanan grita para ele tomar cuidado. Enquanto isso, Xia Nanan joga as pérolas na direção da serpente. O impacto da explosão é tão forte que Ye Xuan sai voando. Xia Nanan pergunta se Ye Xuan está bem e comenta que a pérola é muito forte. O ataque parece funcionar e a serpente cai em direção ao abismo. Ele oferece uma flor gêmea de cristal de sangue para Xia Nanan e pergunta o que essa flor faz. Xia Nanan explica que a flor, uma variação da flor da lua sangrenta. A comum desacelera o envelhecimento, mas essa garante a juventude eterna, um sonho de toda mulher. Ye Xuan entende tudo e pensa que sua mãe vai adorar essa flor. Com a serpente fora do caminho, ele pula de volta na caverna para continuar explorando, mas a garota já fica bobinha, achando que ele vai pegar mais uma flor para ela. Ele estava guardando mais uma flor em sua mochila, mas do nada escuta um barulho de monstro. A serpente gigante não tinha sido derrotada com o tapa. Um ataque e está lá mais uma vez no caminho dele. A garota ficou surpresa que a serpente tivesse aguentado essa explosão das pérolas de fogo e trovão. Ela pensou que a serpente, mesmo não sendo do reino ascendente, estava perto do 9º nível de aprendiz. Ye Xuan pergunta se ela tinha mais daquelas pérolas, mas ela diz que não, já que o pai dela só tinha dado 2 para ela. A serpente continuava encarando Ye Xuan com seus olhos vermelhos brilhantes, pronta para atacar. Ye Xuan estava pronto para lutar, e rapidamente ativa a habilidade de açougueiro das sombras de sangue para cima da serpente. O golpe tem efeito imediato, e a serpente começa a alucinar, achando que ele está cortando ela igual churrasco. Aproveitando a situação, ele mete o pé e pergunta o que a garota ainda estava fazendo ali esperando. Ela diz que estava esperando por ele, achando que ele tinha arriscado a vida para pegar outra flor de cristal para ela. Mas ele fala no seco que na verdade era para a mãe dele. A garota fica em choque com a revelação. Mas é aí que o efeito do golpe acaba e a serpente desperta. A boca da serpente se abriu, revelando dentes enormes e afiados. Xia Nanan já achava que tinha dado ruim e que eles não iam escapar. Ela disse que não era para ele ter trazido ela junto. Prestes a ser engolido, ele arremessa a garota para longe para pelo menos salvar ela. A serpente, com seus olhos vermelhos, fecha o bocão no Ye Xuan, devorando ele inteiro. A garota fica em choque com a situação e grita o nome dele. A serpente se aproxima e Xia Nanan grita desesperada por Ye Xuan, perguntando se ele está ouvindo e mandando ele aparecer. A serpente abre a boca mais uma vez, pronta para continuar o lanche. Mas de repente, uma espada corta a barriga da serpente. Um golpe brutal corta a serpente gigante no meio, de dentro para fora. A garota fica surpresa com o golpe brutal, enquanto a cabeça da serpente cai no chão. E o Ye Xuan aparece coberto de gosma, perguntando se ela estava chamando ele. Jiananan rapidamente corre para abraçar ele, aliviada que ele está bem. Ela não gostaria que ele se machucasse por causa dela. Mas o cheiro nojenta não perdoa, e ela rapidamente se afasta, falando que ele quase virou o cocô da serpente da lua sangrenta. E logo em seguida aparece a tela de status, mostrando que ele detonou um porco especial e subiu 80% de nível, virando um aprendiz de 8º nível. E ainda ganhou mais dano contra porcos e pontos de atributo livre. Com a situação resolvida, eles finalmente decidem voltar.
Enquanto isso, no portão da cidade, um grupo aguardava ansiosamente o retorno de Xiananan. Um velhote fala que já estava ficando maluco de preocupação e já ia mandar um grupo atrás dela. A garota, sorrindo, mostra a flor e fala que a mãe dela ia ficar muito feliz com o presente. O cara fala pra Xiananan que se ela queria uma flor, era só ter mandado alguém buscar, já que era perigoso fora da cidade. Mas a Xiananan respondeu que queria pegar a flor com as próprias mãos pra dar de presente pra mãe, e que com o Yechuan protegendo ela, não tinha perigo nenhum. E o velho pergunta quem era aquele jovem. Aí o Yechuan se apresentou, falando que era um açougueiro. Já o velho pensou que se a serpente da lua sangrenta mora onde a flor nasce, porque a garota pediu ajuda pra alguém com uma profissão normal, e ficou se perguntando se o Yechuan tinha mesmo derrotado a tal serpente. Naquele momento, o velhote que o jovem mestre Yechuan tinha um futuro muito bom pela frente, e ofereceu um anel de ouro da família Xia, que valia uma grana alta, como agradecimento por ter salvado a garota. O pai da Xiananan estendeu a mão com o anel, esperando que o Yechuan aceitasse a recompensa. Só que o Yechuan não quis saber do anel. Ele disse que só queria uma faca de açougueiro. O velho ficou sem entender nada. Ele não queria nenhuma arma boa, só uma faca de açougueiro. Será que esse garoto tem algum problema na cabeça? A Xiananan pro tio Zhao que o Yechuan queria encontrar o melhor ferreiro espiritual de Qinsheng para forjar uma faca para ele. Afinal, foi isso que ela tinha prometido. O tio Zhao disse que tinha entendido e tomaria conta da situação e era para ela ir para casa em segurança. A garota se despediu, falando que ia procurar o Yechuan de novo. O velhote falou pro prota que mesmo ele tendo salvado a jovem senhorita, eles podiam aceitar qualquer condição que ele pedisse. Só que ele não podia ter ideias impróprias sobre ela, senão ia dar ruim pra todo mundo. Mas pra ele, como sempre, ela não passava de mais uma porca. O Yechuan respondeu pro guarda que não ia se meter com a jovem senhorita. Ele só queria uma arma espiritual de alto nível. O guarda explicou que o melhor ferreiro de Qinsheng, o mestre Tie Xin, era bem próximo da família Xia. Ele disse que ia organizar tudo e que o Yechuan podia ir falar com ele no dia seguinte. Enquanto isso, de volta na floresta, uma voz feminina ecoou, furiosa porque alguém tinha matado sua besta de estimação e roubado sua erva espiritual. Que audácia daqueles humanos! Uma mulher de cabelos verde, olho dourado e chifres observava o corpo morto da serpente. A mulher diz que gravou bem o cheiro de quem fez isso. Ela estava tão pistola que sobrou até pro urso e lobo que estavam ali. Enquanto isso, Yechuan já estava na cidade. Ele entra num prédio, um local conhecido por comprar e vender materiais de monstro. Chegando no balcão, ele já começa a puxar da mochila os materiais que coletou no dia. A mulher ficou impressionada, dizendo que nunca imaginou que um magrelo como ele conseguiria pegar um rinoceronte de chifre prateado. Ela ofereceu 10 mil conto, e Yechuan ficou chocado com o valor. Ele pensou que seu pai ganhava 100 conto para matar um porco, então aquele chifre valia 100 porcos. Yechuan perguntou se dava para comprar alguma coisa boa com esse valor. A mulher respondeu, elogiando o bom gosto do garoto. Ela explicou que aquela armadura dourada era feita com escamas da serpente flamejante de garras afiadas. Tinha uma defesa incrível e ainda esquentava no frio e refrescava no calor. Só tinha um problema, custava caro, tipo 150 mil. Yechuan ficou chocado. Ele pensou que seu pai teria que matar uns 1.500 porcos para juntar essa grana toda. Mas a mulher parecia confusa, o que porco tem a ver com a situação. Aí, do nada, Yechuan teve uma ideia. Trocar a arma espiritual de nível amarelo inferior pela armadura. A mulher topou na hora, dizendo que a armadura parecia ter sido feita sob medida para o garoto. A vendedora pensou que o moleque tinha cada coisa rara, que só podia ter uma classe de combate de nível alto. E se ela conseguisse conquistar o bobão, talvez a vida dela estivesse resolvida. A vendedora explicou que, normalmente, uma troca daquelas teria uma taxa de 10 mil, fácil. Só que como o Yechuan era bonitão, ela ia abrir uma exceção. Mas ele que não se esquecesse de agradecer depois, viu? Aí ela perguntou, curiosa, qual era a classe dele. Mas, para surpresa dela, ele respondeu na lata, que era apenas um açougueiro de porco. Um tempo depois, ele está finalmente de volta em casa, onde ele entrega a flor para a mãe. A mãe do Yechuan ficou surpresa e perguntou onde ele tinha achado uma flor gêmea de cristal de sangue. Ela ficou suspeita, achando que ele tivesse roubado aquilo. Mas Yechuan se defendeu, dizendo que não tinha roubado nada. Ele só tinha ido dar uma volta fora da cidade e viu duas cobras gigantes brigando. Aí ele viu a flor no chão e pegou. A mãe do Yechuan não gostou nada da história. Ela disse que ele era maluco de ir pra fora da cidade, que era perigoso demais, e se acontecesse alguma coisa com ele. Eles eram só açougueiros, não tinham como proteger o filho. Yechuan abaixou a cabeça e prometeu que não ia mais sair sem avisar. O pai do Yechuan achou graça da situação e disse que esse era o garoto dele. De repente, a voz de alguém chamou o pai do Yechuan, o Yeqiuan, mandando ele aparecer ali na hora. Yeqiuan perguntou quem estava chamando por ele. Outro homem apareceu, furioso, e acusou o Yechuan de ter roubado o sabre de lâmina azul do Jinglong, que era filho dele. O nome do cara era Liu Xing. O pai do Yechuan tentou explicar que devia haver algum engano. Liu Xing era seu amigo de infância, mas eles tinham se distanciado por causa da diferença de status. Yeqiuan continuou, dizendo que o filho dele era só um açougueiro, como ele ia roubar a arma de outra pessoa. Do nada, o Liu Jinglong apontou o dedo pro Yechuan, gritando que tinha sido ele mesmo.
O Liu Xin não gostou nada e falou que o Ye Qiuan era um velho lesado que nem conseguia criar o próprio filho direito e ainda deixava ele roubar os outros. E ainda avisou que já tinha confirmado tudo com o diretor Zhao Ming antes de ir lá. O Liu Xin mandou o Ye Qiuan perguntar pro filho dele se era verdade. Aí o Ye Qiuan se virou pro Ye Xuan e perguntou que história era aquela. Mas Ye Xuan rapidamente retruca, falando que na verdade o filho do doido tentou matar ele. Ele só pegou o sabre e então a situação estava justa. O Liu Jinglong continuou, dizendo que só queria lutar com o Ye Xuan, não matar ele. O velhote não quer saber de nada e diz que pela consideração pelo pai dele, se ele devolvesse o sabre, agora a história seria esquecida. Só que, do nada, o Ye Xuan soltou que o sabre já tinha sido vendido. Todos ficaram em choque não acreditando numa coisa dessa. Aí o Liu Xin já chegou gritando que, se era assim, eles tinham que pagar 1 milhão. Só que o pai do Ye Xuan reclamou, falando que 1 milhão era demais. Segundo ele, aquela arma não valia mais que 200 mil. O Liu Xing ficou furioso e perguntou se eles achavam que aquilo era uma negociação. O Ye Qiuan tentou acalmar o cara, dizendo que eles iam pagar, mas que precisavam de um tempo para juntar toda aquela grana. O Liu Xin não quis saber e mandou um ultimato. Já que o pai não sabia educar o filho, ele ia dar um jeito. Deu 15 dias para eles arranjarem o dinheiro, senão a coisa ia ficar feia. E agora, sem saída, o que será que eles vão fazer? Aí mãe dele já foi logo falando pro pai do Ye Xuan ir conversar direito com o Liu Xin, já que eles eram amigos de infância. Ele falou que iria levar um pouco de carne de porco para tentar se desculpar e resolver a situação. Só que o Ye Xuan interrompeu, dizendo pro pai ficar tranquilo, que ele ia dar um jeito de resolver aquilo. O pai do nosso herói falou pra ele ficar calmo, que não tava bravo, e que aquilo nem tinha sido culpa dele. Mas avisou que se um dia ele se metesse em confusão de novo, ele podia contar pra eles e não carregar o peso sozinho. Enquanto isso, o prota pensava que precisava arrumar uma arma espiritual logo e ficar mais forte, pra que o Liu Xing não tivesse chance nenhuma. A mãe do nosso herói perguntou se ele estava escondendo alguma coisa, tipo, como um açougueiro de porcos conseguiu pegar uma flor tão rara. Vendo que a situação tinha chegado naquele ponto, o jovem mestre disse que não dava mais pra esconder. Ele começou a falar que não era exatamente normal. Os pais ficaram surpresos com a revelação. A mãe do garoto ficou surpresa e perguntou se ele estava querendo dizer que não gostava de mulher. O prota ficou até em choque com a resposta da mãe. A mãe do nosso herói disse que era supermente aberta e que se ele gostasse de homem, tudo bem, era para ir lá e ser feliz. Só que a mãe pediu só para ele manter distância do pai dele. Só que o protagonista negou tudo, dizendo que não gostava nem de mulher, nem de homem. O problema é que ele tinha um tipo de problema mental. Ele via todo ser vivo como porco. O pai do garoto ficou chocado, perguntando se era isso mesmo, que ele era um açougueiro de porcos, que tinha um distúrbio e via todos como porcos. E isso queria dizer que ele podia abater qualquer criatura como se fosse um porco. E o nosso herói confirmou tudo com a maior calma. O pai do nosso herói comentou com a mãe que o Xuanzinho tinha uma classe de combate, e ele já chamou o garoto para ensinar umas técnicas de verdade. Depois de anos e anos abatendo os porcos, o pai criou seu próprio estilo, a arte da lâmina açougueira. O pai disse que ia passar essa técnica para o filho. Assim, se um dia alguém tentar matar o garoto, ele vai ter como se defender. O garoto lembrou o pai que já tinha causado uma dívida enorme, de 1 milhão, porque o pai ainda ia ensinar alguma coisa para ele. Só que o pai respondeu que 1 milhão não era nada comparado com a segurança do filho. O pai pegou a faca e disse que o grande segredo era simples. Abater um porco também era simples. E pediu para o filho prestar atenção, porque ele só ia ensinar 3 golpes. O pai do nosso herói estava muito sério. Então Ye Qiuan mostrou a técnica para o filho, com várias lâminas flutuando ao redor. O pai levantou a faca, concentrado, e do nada o pai soltou um berro. Em um movimento rápido, o pai cortou o ar com a faca. O corte do pai de Ye Xuan abriu uma fenda no céu, revelando uma lua rosa. O céu parecia ter sido cortado por uma espada gigante. O pai continuou o movimento, cortando o ar com a mão cheia de energia rosa. Ye Xuan olhava tudo de boca aberta, impressionado com o poder do pai. O pai explicou que o primeiro corte se chamava Estrela Caída. O pai de Ye Xuan se preparava para o segundo golpe e dizia, o segundo. De repente, o pai do garoto se envolveu em uma aura azul brilhante, concentrando todo o poder. Com um movimento rápido, o pai lançou um corte de energia rosa, que rasgou o céu, e o golpe final recebeu o nome de Queda da Lua. Ye Xuan ficou de boca aberta, impressionado. Ele perguntou ao pai como ele tinha feito aquilo, dizendo que foi insano. O pai de Ye Xuan se preparava para o terceiro golpe, e a energia era tanta que o espaço ao redor até se torcia. Ele revelou que o terceiro golpe se chamava. A mão do pai estava carregada de energia vermelha. E então ele gritou o nome do golpe final, Devorador do Sol. Uma explosão de energia gigante surgiu. O pai de Ye Xuan pergunta se aquilo era mesmo para cortar porco, e ainda pergunta que tipo de porco ele anda batendo, tipo o Jubagia. Ele manda o garoto aprender logo, pois ele só tem um dia. Ye Xuan diz que vai aprender direitinho.
O pai pergunta onde está a faca de açougueiro do garoto. Yechuan explica que a faca quebrou, então o pai diz para ele usar a dele por enquanto. Yechuan pega a faca do pai e a segura com as duas mãos. Yechuan sente o peso da faca e diz que ela é pesada. O pai de Yechuan manda o garoto treinar direito, pois ele vai voltar para dormir. Enquanto isso, Yechuan sente o poder da faca e se impressiona com como seu pai usava ela sempre. Ele grita o nome do golpe. Queda da Estrela. Yechuan continua treinando o golpe Queda da Estrela. Ao mesmo tempo, o pai dele fala para o garoto bobo que vai chegar o dia em que ele vai alcançar o reino do segmento imperial. E esses 3 cortes vão ser fortes o bastante para matar a... Yechuan treina o golpe Queda da Estrela. Ele gira a faca com toda a força, e com um grito, ele executa o golpe com toda a força. O garoto está suando e ofegante, mas não demonstra fraqueza. Depois do treino, o jovem está acabado, caído no chão. Ele se senta, ainda segurando a faca, e solta um apé. Yechuan soltou um apé, e a gente vê a reação de alguns caras ali. Um deles parece bem preocupado, e o outro tá com uma cara de poucos amigos. Do nada, Yechuan grita, meteoro, e a faca dele brilha muito, pronta para mais um golpe. E não é que o golpe Queda da Estrela é forte mesmo? Olha só o estrago que o garoto fez no chão. Yechuan continua gritando, mostrando que tá dando tudo de si nesse treino. Mesmo cansado, o nosso herói sorri. Ele tá gostando de ficar mais forte. A força do golpe Queda da Estrela foi tanta que abriu um buraco enorme no chão. De repente, uma tela apareceu, mostrando que Yechuan tinha sido promovido a aprendiz de 9º nível. Sua força, agilidade e espírito aumentaram para 55, e ele ainda ganhou a habilidade Meteoro. Só que depois de tanto esforço, o garoto desmaiou e foi parar direto no hospital. A mãe de Yechuan, super preocupada, perguntou para a médica se o filho ia ficar bem. A médica explicou que estava tudo certo, ele só tinha exagerado nos treinos e desmaiado de cansaço. A mãe de Yechuan estava muito brava e disse que o pai tinha que ter coragem para forçar o filho a treinar desse jeito. Ela avisou que ia esperar ele em casa, para os dois terem uma conversinha. A médica explicou que pela quantidade de ácido lático no corpo do garoto, parecia que ele tinha feito 1000 abdominais, 1000 flexões e 1000 agachamentos em uma noite só. A mãe, chocada, perguntou como assim e ainda correu 100 quilômetros. Ela perguntou se a médica estava brincando, porque não tinha como um ser humano fazer tudo isso em uma noite só. A médica respondeu que uma pessoa normal provavelmente não conseguiria, mas considerando o estado mental de Yechuan, ela achava bem possível. A mãe ficou possessa e gritou que ia para casa dar uma surra naquele pai desnaturado, que nem a própria mãe dele ia reconhecer. Ele tinha passado dos limites. A doutora pensou que não esperava que o garoto aguentasse tanto, pois qualquer outra pessoa já estaria morta de cansaço. Ela continuou pensando que teria que dar umas aulas particulares para ele naquela noite, mas se perguntou onde o garoto tinha ido parar. Enquanto isso, Yechuan pensou que aquela técnica gastava energia demais e que era melhor não usar sempre, só em último caso mesmo. De repente, Yechuan lembrou que podia buscar sua faca com o mestre Tiexin naquele dia. Ele vai andando até o ferreiro. Yechuan finalmente chegou na forja Tiexin. De repente, um porco gigante com um martelo enorme na mão apareceu. Era o mestre Tiexin. O mestre Tiexin perguntou se ele era Yechuan, e o nosso herói confirmou. O mestre disse que o ancião Zhao já tinha avisado sobre a visita dele, e que ele passou a noite toda forjando a faca que o garoto pediu. O mestre ainda perguntou se era verdade que Yechuan era um açougueiro. O mestre Tiexin pensou que a família Xia nunca gastaria tanto para agradar a filha de uma forja por causa de um simples açougueiro, a não ser que ele tivesse salvado a filha deles. O mestre, vendo a cara de surpresa do garoto, pediu calma. O mestre explicou que a faca foi feita com um pedaço raro de ferro frio milenar. Ele levou 49 dias e noites para terminar, e era uma faca amarela de alto nível. O mestre Tiexin avisou que armas assim reconhecem seus donos, e se o nível de poder de Yechuan não fosse suficiente, ele nem conseguiria levantá-la. E então Yechuan colocou a mão na faca. Ele estava determinado a testar seu poder. Yechuan segurou a faca, sentindo o poder que emanava dela. O jovem percebeu que ela era bem mais leve que a do pai. O mestre ficou surpreso ao ver o garoto levantar a faca com tanta facilidade. Yechuan perguntou qual era o nome daquela faca. O mestre respondeu que ela ainda não tinha nome e que ele deveria batizá-la. Afinal, a família Xia tinha muito dinheiro sobrando. O garoto então decidiu que chamaria a faca de... Yechuan achou o nome da faca ridículo. Ele não conseguia acreditar que chamariam a faca de Matadora de Dragões. Que nome mais besta! E logo em seguida, ele continuou reclamando do nome. Agora que estava com a faca, o garoto pensou que era hora de sair para caçar uns monstros e juntar uma grana. O mais importante, pensou o jovem mestre, era conseguir avançar para outro reino da ascensão. Assim, talvez ele conseguisse dar um jeito em Liuxing. Ultimamente as coisas andavam estranhas. Do nada começaram a aparecer muito mais bestas e criaturas não humanas por ali, e elas atacavam na hora, como se estivessem loucas. Muito esquisito. Um dos caras comentou que passou perto de um touro de armadura, que geralmente era tranquilo, e o bicho o perseguiu por uns 5 quilômetros. Foi assustador. Yechuan sorriu de canto, com os olhos brilhando. Ele tinha achado o que queria caçar. Yechuan deu o primeiro passo na floresta. Quanto mais forte sua mente, mais forte sua percepção, pensou.
O jovem mestre continuou andando pela floresta, atento a qualquer movimento. Do nada, a espada de Yeshuan voou sozinha, cortando o ar com uma força absurda. Yeshuan arregalou os olhos, surpreso com o que estava acontecendo. Que loucura era aquela? Ao longe, o garoto viu 3 figuras se aproximando. O que será que vinha por aí? Liu Jinglong, com raiva, diz que Yeshuan desviou do seu ataque surpresa. Ele revela que é do reino aprendiz, 9º nível. Xing avisou que ele teve a ousadia de sair da cidade de novo, tentando fugir e abandonar os amigos. Ele ainda diz que estava vigiando o garoto há dias, e que Xing mandou avisar que se ele caísse nas suas mãos, teria seus pés cortados e seus tendões arrancados. De repente, uma notificação do sistema aparece, avisando que a faca matadora de porcos foi substituída, e a lâmina matadora de deuses foi ativada. Abater um porco com essa faca agora rende 0,3 pontos de atributo livre. O protagonista fica surpreso, já que o ganho de atributo triplicou, e percebe que uma boa lâmina realmente faz diferença. Yeshuan surge com sua nova arma, a faca matadora de dragões. Liu Jinglong fica surpreso e pergunta o que Yeshuan disse, e qual o nome da arma. Yeshuan confirma que o nome é esse mesmo. Liu Jinglong não se aguentava de tanto rir, achando ridículo Yeshuan chamar aquela faca de matadora de dragões. Ele zombou perguntando se o garoto se achava um matador de dragões lendário. Ainda rindo, Liu Jinglong disse que, na real, ele não era um matador de dragões. De repente, a faca brilhou em vermelho. Com um sorriso sinistro, Yeshuan revelou que, na verdade, era um açougueiro de porcos. Os capangas de Liu Jinglong acharam aquilo tudo uma grande piada. Yeshuan partiu para cima de Liu Jinglong com a faca brilhando, pronto para mostrar que não estava de brincadeira. A faca passou no pescoço do garoto, cortando tudo. Do nada, apareceu uma mensagem do sistema, avisando que ele usou a faca matadora de porcos para eliminar um porco humano sublime. Com isso, ele ganhou mais pontos e atributos. Liu Jinglong, sem entender nada, se perguntava se tinha morrido e se aquilo era real. Os capangas do ruivo ficaram chocados ao ver o corpo do amigo ali, estirado no chão. Um dos capangas, desesperado, gritou. Um dos capangas não aguentou e gritou, chamando o protagonista de covarde e dizendo que ele não tinha honra nenhuma. O capanga estava apavorado, com os olhos cheios de sangue e suando frio. Ao mesmo tempo, o sistema avisou que ele tinha eliminado um porco humano e que seu nível tinha subido, ganhando dano extra contra porcos e pontos de atributo. O capanga não conseguia entender como o protagonista sabia que ele ia vir e como ele era tão forte. Vendo que a situação tinha ficado muito perigosa, o capanga decidiu que a melhor coisa a fazer era fugir, e logo em seguida, o protagonista atacou com tudo, derrubando o capanga no chão. A faca ainda estava na mão do protagonista, quando o sistema avisou que ele tinha eliminado mais um porco humano. Com isso, o nível dele subiu, ganhando dano extra contra porcos e pontos de atributo. Yeshuan olhou para o corpo e disse que eles que tinham começado com a confusão. De repente, Yeshuan achou um pergaminho de habilidade. O sistema avisou que ele tinha ganhado uma habilidade de movimento iniciante chamada Sombra do Submundo, que aumentava a agilidade em 30 por 30 segundos. O protagonista pensou que, mesmo sendo de nível iniciante, coisa de graça é sempre bem-vinda. Yeshuan pulava de uma árvore para outra, se movendo na floresta. De repente, várias silhuetas de monstros foram arremessadas para longe. Um homem estava caído no chão quando um monstro enorme se aproximou para atacar. O monstro estava prestes a acabar com o homem. Yeshuan viu a cena e se perguntou que bicho estranho era aquele. O homem estava cercado por aqueles monstros bizarros que pareciam querer devorá-lo ali mesmo. Só que Yeshuan não ia deixar barato. Ele pensou alto que monstros que comem gente não podem continuar vivos. Do nada, Yeshuan usou a Sombra do Submundo, aumentando seu atributo de agilidade em 30%. Com a velocidade aumentada, o nosso herói partiu para cima do monstro. E não teve jeito. Yeshuan cortou o monstro com a faca. Yeshuan avançou com tudo, cortando o monstro com a faca especial. E logo em seguida, o monstro já estava sendo partido ao meio. Do nada, apareceu uma janela do sistema, avisando que ele usou a faca matadora de porcos para abater um porco espinhoso. Ganhou 5% de CP, mais 1% de dano extra contra porcos e 0,3 pontos de atributo livre. O protagonista olhou para os espinhos que o acertaram e pensou que ia fingir que aquilo foi só uma sessão de acupuntura. De repente, vários monstros espinhosos com olhos vermelhos apareceram. O protagonista estava caído no chão, todo furado pelos espinhos dos monstros. A visão do nosso herói estava embaçada, mas dava para ver os monstros se aproximando. Cheio de espinhos pelo corpo, Yeshuan se perguntava o que estava acontecendo. Um dos monstros se preparava para atacar o nosso herói. Yeshuan sorria, pronto para mais. Um dos monstros se aproximou, mostrando a língua. Sem pensar duas vezes, o nosso herói atacou o monstro. E logo em seguida, apareceu uma mensagem do sistema, avisando que o nível dele tinha aumentado em 5% mais uma vez. O monstro caiu no chão, mas Yeshuan não parou. Ele continuou atacando e ganhando mais XP. Depois da luta, só sobraram os espinhos dos monstros no chão. Yeshuan olhou para a notificação do sistema, que avisava que ele precisava de 70% de experiência para alcançar o Reino da Ascensão. O jovem mestre pensou que precisava avançar para o Reino da Ascensão ainda hoje e continuou andando pela floresta. De repente, um monstro rinoceronte gigante apareceu na frente dele. O garoto se perguntou que bicho era aquele.
Um dos porcos comentou que tinha avisado que ele podia muito bem começar a comer gente. O monstro rinoceronte gigante estava bem na frente dele, pronto para atacar. O bicho era enorme e parecia bem irritado. Sem pensar duas vezes, Ye Chuan pulou para cima do monstro, preparando o ataque. E logo em seguida, apareceu uma mensagem do sistema dizendo que o nível dele tinha aumentado em 5. E o dano extra contra porcos aumentou em 1%, além de ganhar 0,3 pontos de atributo livre. Ye Chuan olhou para o lado, com uma expressão de quem está tramando alguma coisa. Ye Chuan olhou para o corpo do monstro gigante, que estava pendurado de cabeça para baixo, com raios de energia passando por ele. De repente, Liu Jinglong apareceu bem perto, com uma cara de surpresa. Ele não estava entendendo nada. Ele perguntou o que estava acontecendo e como o monstro tinha voltado dos mortos. Liu Jinglong viu uma mão gigante vindo na direção dele e perguntou se estavam roubando o ouro dele. Então, Liu Jinglong pulou para cima, segurando um machado e gritando para irem lutar até a morte. Lá estava Liu Jinglong, no meio de vários corpos pendurados, pronto para briga. De repente, um monstro gigante, parecido com uma aranha, apareceu no alto, com vários olhos brilhando. Ye Chuan ficou surpreso com a aparição repentina do bicho. Sem perder tempo, o protagonista se preparou para atacar a criatura. O jovem mestre partiu para cima com tudo, atacando com sua faca. Ye Chuan encarou o monstro de frente, pronto para o que viesse. Ye Chuan ficou de boca aberta ao ver uma aranha tão rica, com pernas feitas de ouro. De repente, o garoto percebeu que eram pernas de ouro de verdade. Ele pensou em como seriam belas em suas mãos e avançou. Sem pensar duas vezes, o protagonista atacou a aranha com sua faca, cheio de energia. Só que a aranha não era boba e soltou uma bola de energia para se defender do ataque. O jovem mestre foi rápido e conseguiu desviar do ataque da aranha, se preparando para o próximo golpe. Só que, de repente, Ye Chuan começou a passar mal e cuspir uma gosma verde. Na mesma hora, apareceu uma mensagem do sistema, avisando que ele tinha sido envenenado pela aranha. Aquele veneno ia deixar a mente dele confusa e ferrar com os nervos. Aí, do nada, o garoto começou a gritar, desesperado. A visão dele ficou toda estranha, como se estivesse vendo coisas. Mesmo todo confuso, o protagonista não desistiu e partiu para cima do inimigo. Ainda passando muito mal por causa do veneno, Ye Chuan cospe mais gosma verde pela boca. O garoto grita de dor, mas seus olhos continuam brilhando forte, como se ele estivesse reunindo forças. Logo depois, a aranha gigante tenta se virar para atacar de novo, só que ela percebe que não consegue se mexer. A aranha está presa na própria teia, enquanto Ye Chuan se aproxima para dar o golpe final. Então, o protagonista ergue a faca para o alto, pronto para acabar com a aranha de uma vez por todas. Ye Chuan não perde tempo e ataca a aranha com toda a força, liberando uma energia azul brilhante. O garoto grita com toda a força que tem, seus olhos brilham intensamente. A aranha gigante finalmente é derrotada e Ye Chuan aparece flutuando sobre ela. Uma mensagem do sistema surge, mostrando que ele alcançou o reino da ascensão com força, agilidade e espírito em 100. Uma hora se passa. Ye Chuan se pergunta por que está se sentindo tão cansado. A tela de status aparece de novo, mostrando os mesmos atributos. Ye Chuan acorda e percebe que a aranha se matou do lado dele enquanto ele dormia. Aquilo era muito estranho. Do nada, a rainha dos monstros aparece do lado dele, falando que aquilo tinha um cheiro muito bom. Ela pergunta se ele pode dividir um pouco com ela. A mulher com chifres pergunta para o nosso herói se ela pode pegar um pouco da aranha. Só que, do nada, os olhos daquela mulher brilham e ela fala que qualquer um que olhar para ela tem que se ajoelhar e virar o cachorrinho dela. Só que Ye Chuan não está nem aí para os poderes dela e fala para a mulher que se ela quer comer, ela que vá caçar, porque aquilo ali mal dava para ele. A mulher fica muito surpresa e pergunta o que está acontecendo. A mulher se pergunta por que o poder dela não está funcionando com o nosso protagonista. Ye Chuan olhou para a mulher com chifres e se perguntou por que ela tinha aquilo na cabeça. Aí a mulher chegou mais perto do nosso herói e disse que não precisava que ele desse nada para ela, mas que queria perguntar uma coisa. Ye Chuan, comendo, perguntou o que era. A mulher explicou que estava cuidando de uma flor muito rara há muitos anos, mas que tinham roubado ela e ainda mataram o bichinho de estimação dela. Então, olhando bem nos olhos de Ye Chuan, ela perguntou se ele sabia quem tinha feito isso com ela. Do nada, Ye Chuan se desesperou e negou ter feito algo de ruim com a flor da mulher. Só que a mulher não acreditou muito nas palavras do nosso herói e continuou encarando ele. A mulher continuou olhando para o jovem mestre com uma cara de poucos amigos. Aí, do nada, Ye Chuan disse que já sabia quem tinha feito aquilo, um tal de Liu Xin que tinha arrancado a flor e ainda matou a cobrinha dela. Ele até disse que tentou avisar a mulher para ter mais cuidado com a cobra. A mulher entendeu tudo e avisou que ia atrás desse Liu Xin agora mesmo. A mulher ficou parada na frente de Ye Chuan, que estava sentado observando tudo. Do nada, a mulher perguntou gritando se ele achava que ela era idiota. Num movimento muito rápido, Ye Chuan começou a atacar a mulher. Ao mesmo tempo, a mulher disse que conhecia o cheiro dele e perguntou se ele achava que ela tinha o achado por acaso. Ela ainda perguntou por que ele a forçou a mentir, se já sabia que tinha sido ele. E Ye Chuan gritou com raiva. A mulher ficou muito irritada e perguntou como ele ousava. A mulher demônio estava parada, com uma energia vermelha muito forte em volta dela. Do nada, a mulher atacou Ye Chuan, jogando ele no chão.
A mulher perguntou, muito brava, onde estava a flor dela, e disse que ia estrangular ele ali mesmo. Enquanto Yeshuan via tudo girar, o sistema mostrou uma mensagem falando que ele era um açougueiro sombrio de sangue, mas Yeshuan não se deixou abalar, e já estava com a faca na mão, pronto para atacar a mulher. A mulher demônio continuava parada, com uma expressão de raiva no rosto, e sangue escorrendo pelo braço. Yeshuan correu o mais rápido que podia em direção à floresta. A mulher gritou que ele podia ficar com a carne e a perna de ouro da aranha, considerando aquilo como pagamento pela flor. Enquanto corria, o protagonista pensou que aquela mulher era muito esperta. Se ele não conseguisse fugir, teria que usar aquele golpe. Do nada, a mulher demônio apareceu caindo em cima do nosso herói. Yeshuan usou seu golpe secreto, o macaco terrestre do vento e fogo, e um macaco gigante apareceu atrás dele. A mulher demônio ficou chocada e perguntou de onde tinha saído aquele gorila porco.